eu vou apresentar para vocês o primeiro vídeo do canal e primeiro vídeo do meu projeto Balística aplicada ao tiro de precisão, respondendo uma pergunta muito comum: qual a melhor luneta para um atirador realizar disparos de precisão aqui no Brasil? Bom, para isso acontecer, a luneta precisa ter 4 características fundamentais. A primeira, ser de primeiro plano focal. A segunda característica, uma torre que faz o clique 1/10 miliradianos. A terceira característica é consequência da segunda. A luneta com clique de miliradianos vai ter um retículo gravado também em miliradianos. E por último, a quarta característica, mas não menos importante, um tubo de 30 milímetros ou mais. Bom, por que a luneta tem que ser de primeiro plano focal? A luneta de primeiro plano focal, você consegue ter uma facilidade e consegue poupar tempo na hora de fazer cálculo balístico, de fazer as correções quando você está lá realizando os disparos. Um exemplo bem simples: você quer calcular a distância sua até o alvo utilizando uma luneta de segundo plano focal. São necessários 3 dados: a altura ou largura do objeto, a quantidade de dots ocupados pelo alvo dentro do retículo e o zoom da luneta. Já numa luneta de primeiro plano focal, são necessários apenas a altura ou largura do objeto e a quantidade, de miliradianos que é ocupado pelo alvo dentro do retículo. Observem que na fórmula para fazer esse cálculo na luneta SFP, nós temos aqui o fator zoom, que é multiplicado pela altura do objeto dividido pelo número de dots aqui. E numa luneta de primeiro plano focal, temos apenas a nossa altura H dividido pelo número de dots. E agora, clique da torre 1/10 miliradianos. Por que nessa configuração? Primeiro vamos entender o que é um miliradiano, que é a milésima parte de um radiano. Ou seja, 1 miliradiano numa distância de um disparo a 1000 metros corresponde a 1 metro. E 1 miliradiano em uma distância de 100 metros correspondem a 10 centímetros. Ou seja, se você tem uma luneta que clica 1/10 miliradianos, cada clique seu a uma distância de 100 metros corresponde a 1 centímetro. Agora, por que a luneta precisa ser miliradianos e não minuto de ângulo? Aqui nesse exemplo eu vou mostrar para vocês na prática. Observem que aqui, em um primeiro momento, nós temos o vértice de 1 minuto de ângulo a uma distância de 100 jardas e aqui uma distância de 200 jardas. 1 minuto de ângulo a 100 jardas representa 1 polegada e a 200 jardas, 2 polegadas. Observe que isso é proporcional. Aqui nós temos o nosso cateto oposto e ele vai ter uma altura H igual a 2,54 centímetros, que dá 1 polegada. E aqui embaixo nós temos o vértice de 1 miliradianos sendo disparado a 100 metros e 200 metros. Observem que a 100 metros nosso cateto oposto tem uma altura H de 10 centímetros e a 200 metros uma altura H de 20 centímetros. Logo, se a luneta ela tem o clique 1/10, cada clique que você der na torre vai fazer ela subir e descer, ir para a esquerda ou para a direita, 1 centímetro. Se você fizer isso numa luneta de minuto de ângulo, por mais que ela seja 1/10 minuto de ângulo, você vai ter que realizar a conversão de jardas para metros e de polegadas para centímetros. E nos arredondamentos, para facilitar o cálculo, você acaba tendo uma imprecisão muito alta. Então, para realizar disparos no Brasil, que nós utilizamos o Sistema Internacional de Unidades, SI, utilizamos a luneta de miliradiano. Já nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam o Sistema Imperial de Unidades, polegadas, pés, jardas e minuto de ângulo. Então, para fazer isso no Brasil de uma forma muito mais fácil e bem simples, a luneta mais simples possível, que vai facilitar o cálculo para vocês, tem que ser 1/10 miliradianos. Se vocês quiserem aprender mais sobre balística e cálculo balístico referente à parte de lunetas, é só deixar nos comentários que eu vou seguir com os vídeos. Agora, o retículo em miliradiano. Observem que aqui nós temos um estudo matemático do retículo mostrando os valores de cada elemento. Isso é muito importante porque ele vai ser o mapa que você vai utilizar para encontrar os pontos de impacto que você vai realizar na hora de fazer o disparo. Um exemplo que eu gosto de fazer com o pessoal que usa calibre 22, que é bem interessante, quase sempre dá certo. Se o seu rifle estiver bem acertado, bem alinhadinho, pode testar ali no clube que vai funcionar.
Você está lá disparando de boa, está zerado a 100 metros aqui, colocando um tiro atrás do outro. Aí você olha o plate de 200 metros, não tem vento, condições ideais. Tem um disparo, né, bem aqui embaixo. Pegou em 4 miliradianos. Você fez um disparo a 200 metros. Sem fazer cálculo nenhum, eu consigo dizer para vocês que essa altura é 80 centímetros. Se vocês olharem a, o gráfico, né, a ballistic chart do calibre 22 LR, nessas condições aqui eu estou falando da munição de 40 grains, você vai ver que a queda vai dar 80 centímetros exatamente. Se eu fosse fazer esse acerto sem precisar calcular, eu já sei que eu tenho que clicar 40 vezes. Se eu coloco o telêmetro dela informando o valor 4, ela está zerada no 0, vou abaixar ela para o 4. O tiro vai ficar perfeito, vai ficar zerado aqui em cima, sem problema nenhum. E se vocês quiserem aprender a fazer esse tipo de cálculo também, é só colocar aí nos comentários, mostrar para os amigos de vocês aí que querem aprender, que eu vou ensinar. E agora, por último, né, temos aqui o tubo de 30 milímetros. Uma informação muito importante que muita gente acaba confundindo. A objetiva da luneta não dá amplitude. Eu já vi muita gente falar assim: ah, eu vou colocar uma objetiva enorme na luneta, 75 milímetros, para eu ter um campo de visão maior. Só que isso não acontece. A única função da objetiva é captar a luz que está sendo emitida do lado de fora. A luz entra aqui dentro, passa pelas lentes inversoras e é aqui que a imagem vai ser formada para você. Então, se esse tubo for pequeno, não adianta você ter uma objetiva gigante que não vai funcionar. Entende? Então é mais ou menos assim. Com um tubo de 30 milímetros, você tem uma amplitude aqui dentro um pouco maior que um tubo tradicional de 2,54 centímetros, que seria as lunetas tradicionais. Essa aqui é um exemplo de uma luneta de primeiro plano focal. Você pode ver que o retículo está montado exatamente aqui, né? A lente FFP. E aqui atrás é onde a gente tem o tubo externo. Se a luneta fosse de segundo plano focal, o retículo ia estar basicamente posicionado bem aqui, porque aqui em cima fica a torre, né? Aquelas lunetas que acabam, que tem regulagem de luz, de iluminação, tem o regulador aqui em cima, pode ter certeza que o retículo dela está aqui no segundo plano. Então, quando você acaba dando o zoom, ela está dando o zoom no segundo plano focal, você não vê o retículo expandindo, apenas nessas condições aqui de luneta FFP. Bom, o que eu queria passar para vocês era isso aí. Eu não vou aprofundar na parte de cálculo nesse vídeo, mas se vocês quiserem aprender a como fazer os cálculos e principalmente como desenvolver fórmulas, porque eu faço um cálculo para uma luneta específica, não significa que ela não sirva para outras. E você pode também adaptar a fórmula para qualquer tipo de luneta. Isso não é difícil de fazer. Então, se vocês quiserem aprender sobre isso, é só dar um toque aí nos comentários, pedir o conteúdo que vocês querem que eu vou trazer para vocês. Então eu vou deixar aqui meu muito obrigado. É isso aí. Tchau.